Gravando. Yay. Bom, galera, bem-vindos aí ao Beamercast episódio 2. A gente vai falar sobre uma série hoje, uma série que a gente tá viciado. A gente assiste tipo uns 5 ou 6 episódios de uma vez, né? Quando vai assistir. Que é a... Sim, a gente assiste 6 direto e nem percebe. Exato. Que é a série This Is Us. Que é uma série de drama familiar. Não é aquele drama pesado, né? Quer dizer, tem alguns episódios que, sim. Então, é porque assim, quando a gente fala drama, a gente imagina que vai ser aquela coisa chata, aquele É, dramalhão mesmo, tipo novela. Mas é, não é. exato. Eu acho que o tom da série ele é muito leve, ele é muito descontraído, ele é muito. Ele é muito mais pra cima. A série é muito mais pra cima do que realmente um drama pra te deixar pra baixo, né? Ah, e é isso, assim. Eu acho que a gente recomenda bastante assistir. Tá disponível na Amazon Prime, quem tem Amazon Prime, então dá uma olhadinha lá que é excelente, é uma série excelente. Ah, Sim, e, bom, você que acho que assistiu antes de mim, acho que consegue dar mais detalhes aí dos personagens. sim, eu já assisti a série, assisti as 3 primeiras temporadas, agora tô assistindo de novo com você, né? Porque eu Isso. sou muito viciada. E a série, tipo, beleza, é uma série de drama. Só que ela sempre tem uma surpresa. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho que isso é o que chama mais atenção, o que mais prende a nossa atenção. Ah, É o plot twist, né? Que a gente é- sempre fala, vai ter um plot twist. exato, cara. A série, apesar dela ser um drama familiar que você acha que vai ser uma coisa simples, eu acho que tem uma série chamada Modern Family que eu nunca assisti, mas eu assisti pedaços, bem pouca coisa, que ela tem núcleos diferentes, né, de famílias diferentes, se eu não me engano. E é engraçado que quando eu fui assistir pela primeira vez o This Is Us, eu achei que ia ser nessa pegada assim, porque o primeiro episódio ele começa mostrando várias famílias diferentes. E Sim, você acha que vai ser isso, vai ser relacionamento e vai ser famílias diferentes e tal. Só que já no primeiro sim, episódio tem um plot twist muito gigante ali no final do episódio, que quando acontece, você, cara, dá não um bug, dá um bug na cabeça assim, e aí você começa é, a voltar lá as cenas do episódio todinho e você começa a fazer uma matemática assim, você fala, nossa, cara, caraca. exatamente. É muito bem construído. É excelente, assim, o roteiro da série, o tão redondinho que e o tão bem que ele conecta com os outros episódios e com a família, né? Então eu acho excelente o jeito que a série é montada. Outra coisa que eu acho sensacional nessa série é a maneira que os personagens são construídos. Vai mostrando a vida, né, dos personagens e todos eles, sem exceção, têm momentos de altos e de baixos. Todos eles atingem o fundo do poço e depois chegam no topo e fica nessa montanha-russa o tempo inteiro. Exato, exato. Que com alguns personagens tem a hora que me dá uma agonia gigante. É, Sim, a gente assistiu 2 temporadas, né? Ainda tem mais 2 aí pra assistir. É, a gente, esse podcast aqui é só pra a gente gente começou a terceira, né? a gente começou, já assistiu 2 episódios da terceira. Esse podcast aqui é muito mais pra recomendar. E depois, quando a gente terminar de assistir, a gente faz outro pra dar um veredito, falar nossa opinião sobre o geral da série. Sim, E se ela conseguiu executar bem, também tudo certinho. que agora já Mas tá na quarta temporada. já tá na quarta. E tem alguma previsão de quinta, será? Ou quarta é a última? Então, eu não tô sabendo. Eu acho, a última notícia que eu li, eles tinham renovado para uma quinta temporada, mas agora com essa questão de quarentena e as coisas deram uma pausa, eu não sei quando vai sair, né? Aham. Mas eu acredito que tenha sim uma quinta temporada. Uhum, uhum. Talvez tenha sim.
A primeira temporada, eu acho que, assim, na minha opinião, em relação à segunda, eu acho que a primeira temporada ela conseguiu ser mais, o mais conciso possível e o mais redondo possível do que a segunda. Porque teve momentos da segunda em que eu achei que eles estavam dando uma leve enrolada assim, em algumas cenas, né? E eu acho que não teve tanto o impacto do final da primeira temporada do que da segunda temporada, né? E, gente, Sim. a gente vai falar de spoiler aqui, porque, então, já vamos avisar de spoiler, porque... Ai, pode? Pode falar spoiler? Pode, vamos falar. Ótimo. Porque, vamos já começar a falar, por exemplo, a série foca nos três irmãos, né? O foco é eles, o foco é a família, né? Mas os três irmãos, eles são o grande palco ali da série. Você tem os três irmãos, mas você tem o pai e a mãe também, que são muito importantes. Principalmente o pai. O pai O pai, eu diria que ele é o foco da história, né? Ele é o ele... ponto-chave ali. Nossa, ele é... Pra mim, ele é o melhor personagem e é muito... Cara, a série coloca ele... Eu acho que a série, não sei se ela faz isso de propósito, mas dá a impressão que a série endeusa muito ele, o pai, né? Nossa, total. Eles colocam o cara no pedestal. É, Exatamente. Inclusive, os próprios personagens, que não são parte desse núcleo, né? Os personagens assim, adjacentes, eles mesmos conversam entre si sobre isso, lembra? E exato. eles falam, a gente tá entrando na zona. A gente tem que ter cuidado com essa zona quando vai falar do pai e tal. Eles falam, a gente não faz parte disso, a gente não tá dentro disso. Que é inclusive uma coisa que eu acho que a família faz, a família faz isso muito forte. E eles acabam meio que excluindo esses outros personagens, assim. Tem hora que eu até me sinto, caraca, tipo, gente, calma. Tipo, o cara, ele endeusa muito ele. Que é o Jack, né? O pai da família. Endeusa muito ele. Eles fazem até terapia porque de coisas que aconteceram na infância deles. Sim, exatamente. E quando eles adquirem um pouco a maturidade de entender que o Jack não era perfeito, É, né, que ele tinha os seus defeitos, acontece uma revolução nos personagens. Eles ficam numa bad, assim, é, como se realmente fosse algo inesperado, sabe? O Jack não é perfeito. exatamente. Sim. Eu queria até começar falando. A gente falou um pouquinho do Jack, mas eu queria começar falando um pouquinho do Kevin. Que seria O Kevin. Kevin, que. Você que gosta mais dele, fala dele. Eu tô começando a gostar, mas é porque tá difícil. Olha só, o Kevin é o seguinte, é porque o Kevin, você olha pra ele e ele é aquela pessoa padrão. O cara é alto, é sarado, é loiro, é bonito, é ator, né? Você acha que ele é rico. Uhum. Então, assim, olhando pra ele, você acha, ele é a personificação de uma pessoa bem-sucedida. Mas, quando a gente conhece o Kevin, a gente vê que é o extremo oposto. Na minha opinião, o Kevin é o mais ferrado dos três. Ele é o que tem o maior problema psicológico, ele tem o maior problema emocional. Ele tem uma dificuldade absurda em se aceitar, apesar dele ser o padrãozinho. Todo mundo queria ser como ele, e ele parece ser o único que não se aceita. E quando a gente vai vendo assim, sobre a história deles, né, na infância e tudo mais, eu me sinto muito incomodada porque o Kevin é justamente o irmão que foi preterido com relação aos outros. O pai cuidava muito de uma, a mãe cuidava muito do outro, e quem cuidou do Kevin, sabe? É como se ele, na cabeça dele, dos próprios pais, o Kevin tá de boa, ele não precisa da gente. Mas, cara, ele era uma criança, ele precisava tanto quanto os outros. Então, eu acho que ele foi muito deixado de lado. E com certeza, por isso, ele se sente tão pior do que ele realmente é. E Exato. isso me causa muita simpatia. Exato. Como adulto, eu ainda tenho muita dificuldade com ele, mas eu entendo a criança que ele foi, principalmente o adolescente que ele foi, que carregou todos esses problemas com ele até a fase adulta. E quando chegou à fase adulta, cara, o cara tava com 300 mil problemas e ele não falava com ninguém e ele deixava isso pra ele.
E nem pro próprio pai ou pra mãe ele falava dessas coisas. Então, ele carregou muita coisa com ele. E como adulto eu tenho muito problema com ele. Porque nos primeiros episódios. Tadinho. Não, mas é sério, é porque nos primeiros episódios você vê que ele, sabe, dá a impressão que ele não leva as coisas a sério. Ele é muito Sim. perdido, ele não sabe o que tá. Às vezes você acha que ele não sabe o que tá fazendo. Ele fica indo pra lá e pra cá em questão de relacionamento amoroso, o cara, né? Ele é um lixo. Ele é um Ele é lixo, um lixo, velho. né? Chernobyl. Nossa, cara, tipo, tem uma cena não sei se é da primeira temporada ou da segunda, que ele tá em dúvida entre duas meninas, né? Ele tá em dúvida entre duas mulheres, o qual que ele quer ficar, qual que ele quer escolher. Aí o Toby, né, chega pra ele e fala assim, cara, fecha os olhos. É, Isso. Todo, imagina, todo perfeitão, né? imagina, tipo, sei lá, acho que é a menina dos seus sonhos, alguma coisa assim e tal. E aí ele não escolhe nenhuma das duas, ele volta pra ex-mulher dele e, tipo, cara, tipo, ai, cara, Mano, é. ele é a pior pessoa. Nesse quesito, ele é a pior pessoa. Não tem como defender, realmente. Eu tenho um ranço com esses caras que, tipo, são muito perfeitinhos. Por isso que eu não me dei muito bem com o Kevin até agora. Porque na terceira, do final da segunda temporada pra terceira, ele tá melhorando bastante. Sim. Mas ele. É, é aquele negócio, ele não causa. Eu acho que ele não causa muita simpatia, justamente por ele ser já tão, assim, abençoado pela natureza. Aí, tipo, foda-se o Kevin, ele já tem tudo, velho. Não é assim, coitado. Nossa, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Eu acabei esquecendo completamente. Ah, não, não é. Ele é aquele padrãozinho e tal. Mas eu acho que a série faz isso de propositalmente. Pra gente se irritar com ele. Total. Mas eu acho que ao longo da série ele vai melhorar muito. E é isso. Acho que é isso, né? Que tem pra falar do Kevin. Sim, Vocês vão se sim. irritar, gente. Vocês vão se Ai, gente, mas irritar. ele tem conteúdo. Ele não é só um fraco vazio, não. Tinha gente boa, tadinho. Não, exato, Você acha muito. Ele precisa de ajuda. A primeira impressão que você tem é isso, mas muda bastante. Ao longo da série muda bastante. Principalmente acho que na segunda temporada eu acho que deu um foco muito grande nele, assim. No final, Nossa. mais ou A menos segunda ali, temporada a gente consegue ver o Kevin como ser como humano ser mesmo, que humano. tem sentimentos profundos e precisa de ajuda. Aí você vai, caralho, ele é uma pessoa. Exato, cara, exato. Eu acho que a segunda temporada mostra muito mais ele, né? E aí, depois dele tem a Kate, né? Kevin, não existe Kevin sem Kate, então, né, a gente tem que Exato. falar da Kate. Eu sou Exatamente. apaixonada pela Kate. Eu Gosto acho muito ela a dela. melhor personagem. Eu também. Pra mim, ela é a melhor personagem feminina. Da série, E né? logo de cara, a melhor personagem feminina dessa série pra mim é ela. E logo de cara a gente já tem tipo um susto, assim, quando a gente descobre a relação entre a Kate e o Kevin. Porque é meio engraçado que o Kevin é o padrãozinho da história e a Kate é justamente o contrário. Totalmente. Totalmente. A Kate tem uma Mas obesidade muito, muito grave. Uhum. Mas ela é a gêmea do Kevin, então. Os três irmãos, assim, se você for analisar, eles estão muito distantes um do outro, assim, em questão de aonde se encaixar e relacionamento, assim, eles estão muito distantes. A Kate, às vezes eu tenho uma preguicinha com ela, assim, porque a Kate, ela tem problema de obesidade, né? E grande parte, eu acho que agora no final da segunda temporada, no começo da terceira, ela deu uma desligada desse problema dela. Ela conseguiu, que era uma coisa que eu tô querendo que ela faça, né? Porque porque o problema é que grande parte da série que a gente assistiu até agora, ela fica tentando se livrar desse problema de obesidade e
E a gente até comentou isso antes de ontem, quando a gente estava assistindo ela. E a gente até comentou que quando a gente desliga certos pensamentos, aquela coisa que fica muito fixada na nossa cabeça, tipo, quero emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer, não, preciso emagrecer. E aí, quando você fica tão agoniado em tentar emagrecer que você não conversa direito com seus amigos e o único assunto que tem é emagrecer. E isso é, tipo, muito irritante. E quando você Sim, desliga esse botão de, tipo, tentar emagrecer, aí é que você emagrece. Quando você desliga esse botão, exatamente. entendeu? Essa questão com a Kate, a gente também tem que entender o lado dela, né? É uma Claro, questão que vem desde a infância, ela sempre foi obesa, desde pequenininha. E tem essa questão com a mãe, porque por mais que a mãe tentasse não ficar focando nisso, né? A própria Kate olhava para a mãe dela e via que a mãe era uma mulher padrão também, perfeito, e ela ficava, sei lá, com inveja da mãe ou é, com raiva da mãe e queria ser igual à mãe, não conseguia e se frustrava. Então vem desde berço isso, né? Então deve ser muito complicado para ela conseguir desapegar um pouco, porque foi a vida dela foi pautada nisso. é, exatamente. E é um problema do, assim, eu não cheguei eu não fui obeso, mas eu já fui muito gordinho por grande parte da minha vida, eu sou até hoje um pouco, mas é um problema que eu lembro que eu tive muito forte na minha adolescência e que me atrapalhava muito em questão de me relacionar com as pessoas. Só que a partir do momento em que eu desliguei esse botão, eu me lembro até hoje que eu desliguei esse negócio de se sentir feio e se sentir, é, 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 sei lá, inútil, essas coisas assim. Eu lembro que quando eu desliguei esse botão, aí eu perdi muito peso, eu emagreci pra caramba. É, comecei a fazer bastante exercício e tal. Então é só essa questão mesmo, né? Que eu tenho com ela, é só isso. E eu acho engraçado que a adolescência dela, cara, ela adolescente parece muito com a Emily do Evanescence. Ela é linda! Parece muito. E tem isso. Gente, a menina adolescente é linda. A Kate adulta é linda. Ela é Sim. muito bonita. Não, ela é Ela não linda. percebe quanto ela é bonita, velho. É isso que é o problema, né? Ela não percebe. E eu acho muito engraçado que parece, não só fisicamente ela parece com a Emily, como aquela história dela de entrar pra faculdade. Me lembra um pouco também, né? Tipo, que o pai dela gravou ela cantando e tal. Só que ela não mandou, né? Nossa, cara, eu fiquei Não com raiva. mandou. Eu fiquei com muita raiva disso. Ela não mandou o vídeo. Mas a gente vai ter que entender, né? Ela tava de luto, pô. Não, sim, sim. Todo mundo, né, da família, naquele momento ali. Inclusive, a gente tá vendo isso agora, né? Agora que a gente tá vendo essa parte do luto na série. No comecinho agora da terceira temporada. Mas é isso. E aí depois a Kate, nós temos aí o Randall, que Randall. é o meu preferido dos três. Cara, é incrível. O cara é incrível. Nossa. Ah, o meu também, o meu também. Hã? Ele também é meu preferido dos Ele três. é o Não meu tem como não preferido. Não gostar do tem, Randall. cara. Eu acho até que a primeira temporada, o foco nele é muito maior. Dos três irmãos, o foco nele é muito maior do que o do Kevin e o da Kate. Tanto que eu acho que é no primeiro episódio, né? Que ele. Só pra contextualizar, o Randall, gente, é porque ele é adotado. Dos três, ele é um irmão adotado. Os pais. Isso já. Eles são trigêmeos. Eles Eles são são trigêmeos, mas o trigêmeos. terceiro é adotado. Porque no o primeiro episódio mostra que o Jack e a Rebecca, eles iam ter trigêmeos, só que aí aconteceu que um dos três filhos faleceu no parto, e no mesmo hospital, o Randall, ele tinha sido abandonado por um pai, né? Tinham abandonado ele num corpo de bombeiros, né? Foi isso? E Isso. aí o bombeiro resgatou e deixou a criança no hospital. E aí, nesse mesmo dia que os trigêmeos nasceram, ele tava lá e os pais tinham perdido um filho e resolveram adotar o Randall, né? E o Randall é Exatamente. negro, e tem toda uma questão racial que eles também tratam com muita sensibilidade ao longo da série, que é bem legal.
E no primeiro episódio já Sim, mostra ele achando o pai biológico dele, né? exatamente. E o que eu acho mais interessante no Randall é que ele é uma pessoa que ele parece às vezes, que é meio bipolar, sei lá, é como se ele tivesse duas personalidades. Porque, a princípio, nos primeiros episódios, acho que no primeiro episódio mesmo, a gente tem contato com o Randall, o profissional. Mostra ele no trabalho, a gente vê que ele é uma pessoa muito séria, uma pessoa muito bem sucedida, um cara centrado pra caramba, a gente vê, pô, mó executivo, assim. É, E aí, ele tem aquele fancy car dele, que ele adora, né? O carrão dele. é, E aí ele vai lá e esfrega na cara do pai, né? Que ele acabou de achar, esfrega na cara do pai dele, que ele não precisa dele, não sei o quê. exato. A gente, beleza. E aí, tipo, 5 minutos depois, o Randall vai e convida o pai pra conhecer as netas dele. Aí vai, como assim, sabe? Aí que a gente entra em contato com a segunda personalidade do Randall, que tipo, o cara é coração puro, É, manteiga derretida, ele é. mongolzão, muito bobo, sabe? Sensível pra caramba. Eu acho que os três são bem sensíveis. O Kevin é o que mais esconde, mas os três são bem sensíveis. Sim. Ah, O Randall é o mais aberto, né? Ele não tem medo de mostrar. exato, eu acho, é isso que eu acho legal nele. Ele não tem medo de mostrar quem ele é, faz o que ele quer e Esse meu fone aqui, ele às vezes buga, não sei porquê. agora tá melhor. A gente tava falando do Randall. O que a gente tava falando? Agora tá esqueci. Tava falando que ele era bipolar, que ele é puro coração e não tem medo de mostrar o sentimento dele. Ah, exatamente. Ah, a gente já começa a série com muito preconceito com o pai biológico dele. Cara, a visão que a gente tem do pai dele é que ele é um monstro e é isso. E a série, a primeira temporada, acho que é na primeira temporada que o pai dele já falece, né? E aí, Sim, no final. no final, exato, no final. E a série ela mostra um outro lado, ela vai mostrando aos pouquinhos, assim, um pouquinho do pai biológico dele. Cara, e a gente muda de opinião do pai dele, tipo, Nossa, dá água pro total. vinho. Porque, imagina só, o que a gente começa sabendo sobre o pai dele? Sobre ele e sobre o pai dele. A gente sabe que ele foi abandonado. E aí a gente sabe que o pai abandonou. Tipo, ok. Óbvio que ele vai ficar com raiva, né? O cara deixa um bebê recém-nascido na porta dos bombeiros. Não tem como você ficar com raiva de uma pessoa dessa. Ah, Aí quando a gente vai conhecendo sobre o cara, que a gente vê o quão sensível ele foi de ter feito isso pelo filho. A melhor coisa que ele poderia ter feito pelo filho dele foi isso. exatamente. E ao longo da série a gente vai vendo que na fase adulta dele, do pai dele e tal, ele sentia muita falta do filho, queria participar da vida do filho, etc. E outros fatores contribuíram para que ele não pudesse ir atrás do filho dele. Então, ele não é uma pessoa ruim, muito pelo contrário. Inclusive, a gente ainda tá tendo flashbacks da vida do pai dele ainda até agora na série. Então, eu acho que isso é reflexo do quão os fãs gostaram do personagem dele. Porque ele já se foi na primeira temporada. Só que na segunda a gente ainda tem flashbacks. Na terceira a gente ainda tá tendo flashbacks dele. Que é um personagem incrível, né? Muito carismático e muito sábio. Tudo que ele fala faz a gente ficar pensando. Exatamente. É o Gandalf. É o, é o Gandalf ou é o Dumbledore da série ali? Tipo isso. É o Exatamente. velho carismático. Exatamente. Isso. A gente não falou o detalhe de que a série ela fica brincando com linhas do tempo, né? Então a gente fica vendo na primeira temporada, acho que são 2 linhas do tempo. Acho que são isso, né? São duas. Aí Presente e passado. na segunda já vem a adolescência deles, então já é 3 linhas. E no final da segunda ainda tem uma quarta que aparece do nada e você fica. Dá uma explosão assim na sua cabeça que você fala: caraca, meu Deus! Eu achei sensacional ver a sua reação, porque Sim! eu já tinha visto, né? E eu fiquei na expectativa, eu falei, eu quero ver o que ele vai falar. Sim! Cara, quando aconteceu essa quarta, que a gente fica vendo muito passado presente, né? E aí quando vem uma que vem do futuro,
Aí eu lembro que eu tava assistindo mó relaxado, assim, na cadeira, assim, mó de boas. Cadeira deitada, assim. Aí na hora que veio, caraca, tipo, futuro, velho. Sim, Nossa. isso que a gente fala do plot twist que tem, ninguém espera. Ninguém espera. Não tem como você ficar entediado. E que eles fazem de um jeito minucioso demais. Esse do futuro, o jeito que eles montaram ali pra parecer que não tinha nada demais acontecendo. E, tipo, na hora que estourou, eu falei, caraca, Sim, genial isso aí, cara. é isso. É incrível. A gente passou o episódio inteiro vendo a linha temporal futura sem saber que era. E sem desconfiar que era. Não apareceu só no final, a gente viu o episódio inteiro. A parada do futuro sem saber. E sem imaginar. E isso dá uma curiosidade gigante, porque acho que foram 2 vezes só que apareceu essa linha do futuro. E, e essas linhas do tempo do futuro é questão de segundos. É muita pouca informação que a gente tem. A única informação que a gente tem é que uma das filhas do Randall, ela cuida de adoções agora, né? De crianças, né? De Exatamente. foster kids, né? Como é Ah, que chama isso? É tão bom pra isso. Assistente social. é, Ela é assistente social. exato, ela é assistente social. É isso que a gente tem. É isso, e aí depois a outra apareceu um negocinho de nada, assim, que você fala, caraca, não deu pra prever nada ali, e é isso. Ah, eu acho que na terceira temporada que a gente tá assistindo agora, a gente começou, eles devem ir aumentando o grau do quão eles mostram nessa linha do futuro aí. Muito, muito devagar também. Muito Muito. devagarzinho. Porque eu assisti a terceira temporada toda, né? Eu já assisti a terceira toda. E eu ainda não sei. Eu ainda não sei o que está acontecendo no futuro deles. O, Porque o- eles só mostram os relances, assim, então ainda a gente não sabe. o meu medo, o meu medo é que a série ela comece a fazer isso. Ela comece a enrolar. Porque eu já percebi que na segunda teve um pouco disso, lá no meio dela ali. Teve uns episódios em que ficou. Que deu uma arrastada assim. A terceira eu espero que isso não aconteça. Espero que ela seja mais concisa e mais direto ao ponto. E aí a Então, quarta. Hum, foi aquilo que eu já tinha te falado sobre isso, quando a gente começou a assistir. Que eu achava que a terceira temporada ela era um pouco mais arrastada que as outras. Então, não. Ela não vai Ixi. ser mais terceira, não. Nessa terceira temporada, eles focam muito no Jack na época que ele estava na guerra do Vietnã. Ah, Então, tá. basicamente é isso. A terceira temporada é o Jack no Vietnã. Entendi. Entendi. E é isso, né? E aí tem o Randall, que é o cara incrível. O Jack a gente O já Randall falou. é o cara. É o cara. É assim, o Randall só não é tão o cara porque tem o Jack. Aí o Jack, tipo. Caraca. O Randall, ele, Nossa, realmente, Jack. o Randall ele tenta muito seguir os passos do pai dele. Ele tenta muito ser que nem o pai dele. O quão incrível o pai dele foi, que é o Jack, né? Eu acho que o Randall tem muito isso, que mais do que o Kevin, por exemplo, justamente pelo fato dele ser adotado. Então, acho que essa é uma maneira dele passar o legado do pai dele para frente, sabe? Dele se enxergar no pai, das pessoas enxergarem o pai dele nele. Então, acho que é por isso que ele esforça, parece que mais que os outros, para ser tão parecido com o pai. Inclusive esse último episódio que a gente assistiu, que foi o segundo, acho que foi o segundo da terceira temporada, o final dele é bem cruel com o Randall, né? Porque a Kate fala, mas eu sou a única que vou passar o sangue do pai pra frente. E aí, quando o Sim, Randall exatamente. escuta isso, o Randall fica, Ele tipo, ficou muito bolado. né? Eu até te mandei a mensagem, eu falei, cara, né, nem tudo é sobre sangue não, cara. Não precisa ser do sangue não. E foi uma coisa que a Kate falou que escapou, assim, ela nem percebeu o que ela estava falando. É, Ela nem se tocou. ela nem percebeu. Assim, eu acho que ela percebeu. Eu acho que aquilo tá dentro dela. Entendeu? Porque ela olha pro Kevin, ela cuidou do Kevin a vida dela inteira e ela fala: Caraca, o Kevin fica com 300 mulheres ao mesmo tempo. Né? Nem pensa em ter filho. E o próprio Kevin já falou isso: que ele tem medo de ter filho, essas coisas.
Mas é isso. Eu não vou nem falar muito do Jack, não, porque eu acho que o pessoal assistindo a série vai ver Sim. o quão incrível ele é. E É sensacional, velho. ele é incrível, ele é incrível. É, e tem a Rebecca, que é a mãe, né? Sim. A Rebecca, eu não sei porquê, eu ainda não consegui identificar o porquê, eu tenho um pouco de ranço da Rebecca. Sei lá, ela é uma mulher incrível também, ela é uma excelente mãe, ela é uma excelente esposa. Mas eu não sei, eu tenho um negócio com ela que eu acho ela tão. Eu acho que às vezes ela parece que... Ai, não sei. Eu não sei nem explicar. É engraçado, né? Porque Eu tenho a um ranço série. com ela, você não tem isso, não? Então, não é um personagem que você já gosta de cara, ela. Não é. Principalmente o fato que ela esconde pro Randall que ela já conhecia o pai dele há muitos e muitos anos. Você pega um ranço dela ali, É, entendeu? É, é e não verdade. sei, é aquela coisa do ranço que eu tenho do Kevin. Eu acho que o ranço que você tem dela é o ranço que eu tenho do Kevin, o cara perfeitinho. Aí você olha pra Rebecca, muito Pode ser, perfeitinha, é muito padrãozinha. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. talvez. Pode ser isso mesmo, não sei. Mas mesmo tendo esse ranço, cara, ela é uma mulher incrível também. Ela Ele é é, forte pra caralho. ela é. Tudo pelo que ela passou, sabe? Quando ela fica viúva e cuidando de, cara, trigêmeos, adolescentes, sendo viúva, todo mundo passando por luta ao mesmo tempo. E ela conseguiu, velho. E isso é admirável. É, o tanto que ela teve a aguentar. Eu acho que, por mais que o Jack seja um cara incrível, mas eu acho que ela teve que aguentar muito mais onda que ele, entendeu? Sim. Até porque, como a gente falou, o Jack não era perfeito. Não. E eu acho que ele tinha um defeito só na vida, um único defeito, e esse defeito era muito sério. Que E mostra, a a série Rebecca, vai, trata ela disso. segurou a onda. Sim, a Rebecca segurou a onda e ficou ali do lado dele. Acho que foi graças a ela, na real, que ele conseguiu sair do grande problema dele. Exatamente. É. Bom, e acho que é isso, né, que a gente tem pra falar da série. A gente recomenda bastante. É uma excelente série. Eu não tinha nem conhecimento dela. Inclusive, eu acho que ela não é uma série muito conhecida no Brasil, porque você foi a única pessoa do mundo Não é. que me falou dela. Eu não conhecia ela. E eu nunca tinha ouvido falar nela em nenhum canto, assim. Então eu acho que ela é uma série muito, talvez muito, eu acho que é uma série que lá nos Estados Unidos ela deve fazer muito sucesso, mas aqui no Brasil ela nem não chegou muito perto, não. Sim, eu descobri essa série por acaso, que eu tenho TV a cabo. E aí, vendo TV, eu vi o comercial da série. Aí eu gostei do trailer e fui procurar pra assistir. E foi só por isso que eu descobri, porque eu realmente não vejo Exatamente. falar muito. E além de mim, eu só conheço mais uma pessoa que é fã também da série. É tão fã quanto eu. Então, a série é boa, velho. É excelente, é excelente. Bom, galerinha, valeu aí pela presença aí de vocês aí nesse segundo episódio aí do Beamercast. A gente vai falar futuramente sobre outras séries nossa, a gente tem uma lista de filmes gigantesca do qual a gente pode recomendar para vocês. Anime também, né? A gente tá assistindo 2 animes no momento e a gente pode falar deles também futuramente. É isso aí. Sim, com certeza. Bom, valeu aí pela presença. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal também, né? Vamos ajudar aí também, né? É bom. É É bom, bom, né? é bom. Vou deixar as redes sociais aqui da gente aqui salvas. E é isso aí, valeu, fui, até mais. Bye.